Que a Justiça de São Paulo determinou que a União e a Empresa Brasil de Comunicação, a EBC, se manifestem em 72 horas sobre a transmissão do programa Papo de Respeito no canal do YouTube da TV Brasil, no qual a primeira-dama, Janja da Silva, foi uma das apresentadoras. A ação foi movida pelo vereador paulistano Rubinho Nunes, do União Brasil, ex-integrante do Movimento Brasil Livre, MBL, que pede a retirada da live do ar. Segundo Rubinho, abre aspas, a primeira-dama, durante toda a apresentação, evidencia e enaltece os feitos do marido, o presidente da República, tratando a programação da empresa pública como um boletim informativo das supostas bondades realizadas pelo atual mandatário do Poder Executivo Federal, fecha aspas. O vereador ainda cita que tanto o presidente Lula quanto Janja, abre aspas, usam a EBC como folhetim de feitos do governo, desvirtuando as competências da empresa e ferindo mortalmente os limites da lei, fecha aspas. Procurada pela CNN, a assessoria de Janja declarou que a primeira-dama não comentaria o caso. A EBC, por sua vez, explicou que, abre aspas, até o momento não foi oficialmente notificada da decisão, mas, tão logo seja, prestará os devidos esclarecimentos dentro do prazo estabelecido, fecha aspas. Para debater esse assunto, eu convido agora os deputados federais Kim Kataguiri, do União Brasil de São Paulo. Boa tarde, bem-vindo mais uma vez, deputado. E Zé Neto, do PT da Bahia. Boa tarde e bem-vindo também mais uma vez, deputado. O deputado esteve comigo aqui, deputado Zé Neto, recentemente, então vou começar pelo deputado Kim. A TV Brasil, deputado, tem como uma de suas finalidades complementar e ampliar a oferta de conteúdos, oferecendo programação de natureza informativa, cultural, artística, científica e formadora de cidadania. O programa citado pelo vereador Rubinho, apresentado por Janja, tinha como pauta o enfrentamento à violência contra a mulher na véspera do Dia da Mulher. Eu lhe pergunto, com tudo isso, o governo ultrapassou os limites da lei com a participação da primeira-dama nessa live? Ultrapassou porque o tema, apesar do tema, né, o que a primeira-dama fez foi exaltar programas do governo e o próprio presidente da República, né? Se o tema tivesse sido tratado como a sua proposta, né, aí sim nós poderíamos discutir se há desvio de finalidade ou não, mas mesmo assim ainda há uma súmula do Supremo Tribunal Federal em que eu coloquei na minha ação também contra essa participação da primeira-dama, que poderia configurar essa sua participação numa TV pública para exaltar atos do governo como nepotismo, né? Que é como define a doutrina jurídica e a súmula do Supremo Tribunal Federal. Então, para mim, claramente há um desvio de finalidade, né? Não só em relação ao estatuto da empresa, mas também ferindo os princípios da administração pública, da legalidade, da impessoalidade, né, principalmente, e da moralidade administrativa também, que já possui ampla doutrina e jurisprudência, né, mostrando que você não pode utilizar, né, uma empresa pública de comunicação como um instrumento de propaganda do governo. Uma coisa é você informar uma política pública, outra coisa é você exaltar atos do governo ou do próprio presidente da República, ainda mais quando isso parte da primeira-dama. Deputado Zé Neto, o senhor também acha que o governo ultrapassou os limites da lei nessa live com a primeira-dama? Primeiro, te saudar novamente, saudar Kim e dizer, Kim, a gente vive uma coisa assim. Acontece uma filigrama, a oposição vai fazer uma tsunami, e aí faz uma cortina de fumaça e vai deixando para trás o que realmente importa. Ela não fez alusão à personalidade do presidente Lula, nem a ela própria. Participou de um debate, a TV Brasil, alguns canais oficiais transmitiram, a TV Brasil não transmitiu. E outra, importante lembrar que não há nenhuma situação que não seja institucional. Ela não vai estar proibida de participar de qualquer debate. E se ela citou a importância de alguma política, evidentemente que também citou a necessidade de ação que a gente possa ter
no que diz respeito aos direitos das mulheres, uma efetiva presença institucional e presença também da sociedade, que foi o que você falou. Então, não se trata de uma situação política, nem ideológica, nem partidária. E engraçado é que ontem eu ouvi de muitos deputados lá na Câmara, sabe de quê? De alguns que esqueceram que o governo passado colocava à disposição dele o exército, botava até tanques na rua, fazia discurso na frente da polícia, usava todo o aparato governamental. Na eleição, inclusive até a PRF foi tratada como se fosse uma polícia para interesses dele, um desrespeito à gloriosa PRF, e outras tantas situações. E aqueles que parecem esquecidos vão atrás de uma filipeta, de uma situação que, evidentemente, você entra em situação, a justiça vai apurar, mas que tem, evidentemente, um grande potencial para não dar em nada. E o que eu vejo é que a gente está melhor e mais que... E aí vem novamente a história das alusões que são feitas, tentando que não condizem e nem condizem com a gravidade. O deputado Kim, agora muitas vezes a gente tem aqui essa fala de que determinado fato está sendo usado como cortina de fumaça. O deputado Zé Neto diz que esse caso não é um caso grandioso, que mereça essa atenção e pode estar sendo usado como cortina de fumaça. Queria lhe ouvir sobre isso. Bom, primeiro eu fui mal educado, né? Esqueci de te cumprimentar, esqueci de cumprimentar o meu colega Zé Neto, de parabenizar, aliás, a CNN pelos seus 3 anos e dizer que, bom, eu entrei com mais ações populares, requerimentos de fiscalização no Tribunal de Contas da União, representações no Ministério Público contra o governo anterior, do que ousaria dizer boa parte da bancada do Partido dos Trabalhadores somada, né? Então, se tem alguém aqui que não quer fazer cortina de fumaça e quer fazer uma oposição séria e institucional, sou eu, mesmo porque não há nada para eu jogar fumaça sobre, né? O que eu estaria querendo esconder, o que eu estaria querendo desviar, né, do debate, sendo que fiz oposição ao governo anterior, assim como estou fazendo oposição a este governo, né? Não se trata de uma questão, não estou entrando com a ação porque eu sou um parlamentar de oposição, não é uma questão política, é uma questão de desrespeito à Constituição Federal, né? E eu peço licença aqui para ler o parágrafo 1º do artigo 37 da Constituição Federal, que diz muito claramente que a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem a promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Claramente, primeiro, a primeira-dama, né, citou diversas vezes o presidente da República e ações diretas do presidente da República, não com caráter educativo, nem com caráter informativo, mas com a intenção de exaltar, como também a própria primeira-dama utilizou-se dessa estrutura pública para promover a própria imagem. Vamos lembrar, ela não participou como integrante de um debate, ela participou como apresentadora do programa. E ainda anunciou no seu Twitter que aquele seria apenas o primeiro programa que ela apresentaria. Então, eu estou respaldado aqui pela Constituição Federal, pelos princípios da administração pública, que também tem peso constitucional, e pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. E não há, mais uma vez, reforço. Eu estou jogando cortina de fumaça sobre o quê? Né? Eu não tenho nada a esconder. Eu não tenho nenhuma política pública ou nenhum escândalo, nenhuma investigação sobre mim que eu precise fazer algum tipo de pirotecnia para esconder. Agora, deputado Kim, a gente tem, especificamente em relação à primeira-dama, Janja da Silva, o protagonismo que ela tem, é uma pessoa muito ativa, falante, incomoda, costuma incomodar, e a gente já trouxe essas apurações aqui, até gente do próprio governo, até gente do partido. O senhor acha que isso tem a ver também com esse jeito da primeira-dama ser muito ativa? Eu acho que ela pode ser ativa, né? Você teve diversas primeiras damas que foram ativas, que inclusive muitas vezes nortearam políticas públicas, principalmente na parte social. Agora,
ela tem que ser ativa dentro dos limites da lei. E exatamente isso que você falou, né? A atividade dela, né? Pelo menos até onde sai na imprensa, né? Que se tem notícia, vai até além disso, vai na participação de nomeação de cargos de segundo, de terceiro escalão, o que tem incomodado a própria cúpula política do Partido dos Trabalhadores, pelo menos é o que se tem notícia. Então, eu acho que isso sim, né, vai ao encontro dessa personalidade da primeira-dama. Agora, a personalidade dela não está acima da Constituição Federal. Deputado Zé Neto, a mesma pergunta, essa personalidade da primeira-dama, uma pessoa ativa, que trabalha e que está sempre nos eventos, pode também estar contribuindo para esse incômodo? Olha, o debate que ela participa na sociedade há muitos anos com relação à defesa dos direitos da mulher, faz de Janja uma figura pública independente dela ser a dama, dela ser esposa do presidente da República. Você fazer um debate hoje sobre o direito das mulheres e não falar do que é feito e do que está sendo feito, me desculpe, isso não tem nada de processual. Isso é meramente informativo. E isso faz parte de um elenco de ações que precisam ser feitas, estão sendo e serão feitas ainda mais para defender os interesses e os direitos das mulheres. Ela é engajada, participou junto, inclusive, com representações do Ministério das Mulheres, não tem absolutamente nada de uso ideológico, de uso partidário. O que eu te disse, inclusive, que eu estranhei quando essa ação, porque você também reclamou com legitimidade que tinha sido feito no governo passado, que realmente era uso indevido da governamental e dos instrumentos administrativos do governo para uso pessoal, ideológico e muito ideológico do governo passado. O que eu te digo é que situações como essa criam realmente cortinas de fumaça, porque a oposição como um todo, e você é a oposição, mas com... Perdemos aí o contato do deputado. Deputado Zé Neto, pode continuar, então, a gente está... Seu áudio está travando, não está dos melhores hoje ou dos melhores dias, deputado, mas a gente está conseguindo entender. É preciso dizer que essa situação gera uma cortina de fumaça de uma situação irrelevante, não tem nada de ilegal e, infelizmente, a gente vive esse momento no Brasil em que Filipeta vira uma narrativa de tsunami. E você sabe que isso é. E a gente precisa combater esse tipo de coisa e cair na vida real do Brasil, especialmente nesse tema, que é um tema que diz respeito às mulheres, que diz respeito aos direitos das e que diz respeito a uma bandeira fundamental para que a gente possa dar ao Brasil uma condição de diminuir feminicídio, de ampliar espaços para que as mulheres tenham mais direitos, que as mulheres tenham igualdade e que possam avançar de fato. Eu acho que o que tem de incômodo para alguns é exatamente ela, a nossa primeira-dama, sair do disse-me-disse e entrar na política, como deve entrar, não só ela, como qualquer cidadã e qualquer cidadão, para defender as mulheres, para defender um Brasil mais soberano, e que possa, com altivez, construir um espaço no mundo e para aquelas pessoas que no Brasil terem muito mais condição, oportunidade e ter uma vida melhor. E já que o deputado Zé Neto trouxe aqui algo do governo anterior, eu faço a pergunta agora, deputado Kim, sobre isso, porque o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, manteve a multa de R$20 mil aplicada ao ex-presidente Jair Bolsonaro no caso da reunião com embaixadores realizada em junho do ano passado no Palácio da Alvorada. Essa reunião foi transmitida pela TV Brasil e durante a campanha eleitoral, o TSE considerou que as falas do então presidente durante essa reunião caracterizaram propaganda eleitoral irregular sobre os fatos inverídicos para atingir a integridade do processo eleitoral. Na decisão de Moraes, de ontem, além de rejeitar o recurso de Bolsonaro, o ministro disse que a conduta, na ocasião, extrapolou os limites de atuação como chefe de Estado. O senhor acha, deputado, o senhor considera que ao transmitir a reunião com embaixadores via TV Brasil, o ex-presidente Bolsonaro também desvirtuou os objetivos do canal?
Não tenho a menor dúvida disso. Para mim, esse é um absurdo dos absurdos, mesmo que não tivesse sido transmitido. Onde já se viu um presidente da República deslegitimar o processo eleitoral do seu próprio país com embaixadores de outros países, né? O papel do presidente da República de ter reuniões com embaixadores é justamente de trazer investimento, de fazer relações, ter boas relações diplomáticas, para a gente ter acordos tecnológicos, para a gente ter acordos comerciais. Então, mesmo que não tivesse sido transmitido, ainda assim já seria um absurdo, ainda assim já seria ilegal, ainda assim já seria absolutamente incompatível com a postura de um presidente da República. Em sendo transmitido, correta a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, eu acho que a multa deveria ser até maior pelo dano causado à democracia, pelo dano causado às nossas instituições. Então, exatamente, né, é aquela velha história, né? Pau que dá em Chico, dá em Francisco. Assim como eu entrei com uma ação à época, né, quando na EBC transmitiu um jogo de futebol e o narrador mandou um abraço para o presidente da República, da mesma maneira, quando a primeira-dama cita nominalmente e exalta abertamente os programas do presidente da República ou do governo federal, também ingressa com ação popular, porque, apesar de ser um caso de uma gravidade menor do que foi com o caso do governo Bolsonaro, ainda assim fere os princípios da administração pública, fere súmula do Supremo Tribunal Federal e fere o texto literal da Constituição Federal. E o senhor, deputado Zé Neto, acha que essa transmissão da live do ex-presidente Jair Bolsonaro desvirtuou, sim, os objetivos do canal da TV Brasil? Se formos olhar o que aconteceu no ano passado, estava claro que essa decisão apenas configurou com clareza o que ele já vinha fazendo e deu um formato jurídico definitivo. Entenda que lá, sim, nesse governo passado, havia muitas irregularidades no uso da máquina da EBC. E até no dia da eleição a gente viu como foi a tentativa de uso que acabou sendo deixada no meio do caminho. A própria polícia rodoviária tem que contar os usos tantos que foram feitos, até as motocicletas que ele fazia. Infelizmente, a gente viu no Brasil, você vê recurso público, porque tinha todo um aparato que fazia com que ele tivesse a segurança e tivesse toda uma condição de fazer para que pudesse, com isso, fazer a campanha dele. Isso estava claro. Em muitas ações governamentais a gente viu isso. Mas não é bom que a gente não misture alhos com bugalhos. É preciso que essas questões, a gente, quando fala em princípio, é óbvio que o princípio ele pode ser pequeno, uma grande ação. Mas nesse caso de Janja, não tem nenhuma ilegalidade, porque foi informativo, foi um debate feito por uma mulher engajada nas lutas políticas das mulheres, que ela tem visibilidade, isso é bom para a causa de defesa dos direitos das mulheres, e não houve nenhum excesso, nenhum exagero. Agora, citar que existem políticas públicas sendo realizadas, inclusive com a presença de representação do próprio Ministério das Mulheres, era o óbvio que podia acontecer num debate como esse. Mas é bom lembrar que nesse debate eu assisti e vi, nesse debate tinham também as críticas do que precisa ser feito. E tem muito a ser feito para que a gente possa ter, no Brasil, uma política adequada e que possa avançar, garantindo mais direitos às mulheres, garantindo mais salários iguais, as mulheres quando tiverem as mesmas ocupações que os homens, e garantindo mais oportunidades para a nossa gente, especialmente as mulheres. E eu repito, não é assim outra coisa senão você entra com ação, tenta aparecer nesse e vai fazer o seu político, não estou aqui dizendo que não é legítimo. Agora, ontem você viu que quem mais falou disso foram aqueles que tentaram com isso e vão fazer isso essa semana, quando puderem, uma cortina para esconder os absurdos todos que foram cometidos no governo passado, como se essa filipeta, que não tem nenhuma ilegalidade, pudesse ser comparada com uma situação que agora há pouco você mesmo colocou e que você foi um dos que acionou o governo e que usava claramente os meios de comunicação institucionais e oficiais para fazer alusões, inclusive chegando a fazer alusão contra a própria democracia, contra o judiciário, contra as instituições.
Deputados, nos últimos anos a gente vem acompanhando aí dentro da EBC e no guarda-chuva da EBC nós temos TVs, rádios, empresas de prestação de serviço, mas especificamente ali na TV Brasil, denúncias, inclusive de funcionários, uma pesquisa rápida você coloca na internet de funcionários se sentindo constrangidos por interferência ou constrangidos por interferência de governo X ou Y na sua programação. O atual governo já falou em dividir a programação da TV Brasil em duas emissoras distintas, deixando o canal de caráter público com a Secretaria de Cultura. E o início do governo Bolsonaro, a gente lembra as programações da NBR e da TV Brasil, que antes eram distintas, foram fundidas. Só uma explicação aqui para o nosso telespectador. A NBR tratava especificamente como um canal estatal, transmitindo as agendas do governo federal especificamente. E a TV Brasil, uma TV pública, de interesse público de toda a população. Elas passaram a vincular a grade única, gerida pela EBC, ou seja, misturou-se o que era estatal e o que era público. Os senhores entendem que a proposta de manter o canal apenas com programas estatais, voltada à divulgação de iniciativas do governo, seria uma boa opção, uma solução nesse caso, deputado Kim? A minha solução é extinguir a EBC. Hoje você tem um gasto gigantesco com essa empresa que dá traço de audiência, que não serve ao seu propósito, que não serve à população. Deputado Kim, perdemos agora o contato com o deputado Kim, mas eu continuo com o deputado Zé Neto. Deputado Kim, o senhor voltou, pode continuar. O senhor falava em extinguir a EBC e o senhor não é o primeiro que fala nisso, né, deputado? Muita gente falou da privatização, por favor. Isso. O próprio ex-presidente Jair Bolsonaro tinha prometido em campanha extinguir a EBC e não cumpriu sua promessa. Utilizou a EBC, como governos anteriores utilizaram, para acomodar os seus aliados, para fazer distribuição de cargos. Não é de hoje que os servidores de carreira reclamam da interferência política, porque a EBC foi feita com a intenção de ter interferência política, de fazer propaganda do governo. Então, não só não cumpre a sua utilidade pública, porque dá traço de audiência, como também dá prejuízo aos cofres públicos com dinheiro que poderia ser muito bem utilizado em prioridades para o país, como saneamento básico, como o reajuste da tabela SUS, como combate à pobreza, como a reestruturação do ensino básico, enfim, tem muito mais a se fazer com esse dinheiro que, salvo engano, é 1 bi por ano, salvo engano, poderia ser utilizado em medidas muito mais efetivas, eficientes e eficazes para a vida da população do que meramente uma programação que praticamente ninguém assiste. A EBC está ainda, pelo menos a TV Brasil consegue estar entre os 10, 15 mais assistidos, deputado, e também é uma emissora bastante premiada, né? Então, justamente por uma questão de... por trazer uma programação muito voltada para a cidadania, apesar de não ter os altos índices de audiência, como o senhor bem colocou aqui. Vou fazer a mesma pergunta ao deputado Zé Neto. Ter um canal estatal e um canal público seria uma solução para esse problema de interferência de governos nas programações? Eu acho que essa é uma saída. E é bom lembrar que todo o tempo, desde a antiga TVE, lá atrás, no passado, nas outras, todas as experiências que tivemos de comunicação, e você pode ver que nos governos Lula, a palavra independência, a palavra espaço aberto, a frase espaço aberto sempre esteve presente na condução da vida dos meios de comunicação, tanto os que tratavam das questões sociais, como os que tratavam de interesses públicos mais abertos e mais diversos. Eu acho que a gente tem que ter, eu discordo, tem que acabar com a EBC, não, sofisticar, melhorar, modernizar os canais de comunicação governamentais, ampliar o leque de abertura para que todos possam e todas possam, evidentemente, participar dessas programações com mais cultura, com mais diversidade, dando espaço a políticas públicas, porque se a gente achar que vamos ter apenas comunicação privada
E a comunicação, não estou aqui dizendo que tem que estatizar tudo, não. Estou dizendo que tem que ter um espaço público, aberto, democrático, como nós fizemos no passado e estamos voltando a fazer. Quem queria acabar com o sistema público de comunicação não era outro. Queria acabar também o sistema no geral. Queria acabar com o fomento público, queria acabar com a universidade pública, queria acabar com a saúde pública. Essa visão que vocês têm de liberalismo, inclusive, é muito atrasada, porque queriam acabar com o saneamento público, queriam acabar com o Estado e deixar o Estado refém, lá na ponta, um estadozinho pequeno, minúsculo, sem sertão, para setores econômicos dominassem o país. Não é isso que nós defendemos. Nós defendemos um Estado enxuto, eficiente, soberano, que possa fomentar a cultura, que possa fomentar a economia, que possa fomentar a nossa cultura, que possa fomentar, enfim, nossa condição de sermos um país soberano altivez. E essa história de acabar com a EBC vem no lastro dos mesmos que quiseram privatizar os Correios, que tentaram privatizar, e uma parte já conseguiram a Petrobras, que infelizmente a gente tem uma parte já privatizada, que privatizaram a Eletrobras, quando o mundo inteiro, inclusive os países ricos, querem o contrário, querem avançar na estatização de energia, porque sabe que é estratégico para o interesse público. Então, essa visão privatista mostra agora claramente que a atuação tinha também um pouquinho de... Você está meio retado lá com a EBC, aproveitou e viu lá a nossa primeira-dama participando de um debate e disse: eu vou dar aqui como a gente chama lá na Bahia, uma sulavada nessa história. Portanto, essa situação de Vanja não tem nada a ver, é insignificante, irrelevante, não é ilegal, e eu fico agora triste de saber que Kim quer acabar com a EBC. Não faça isso não, vamos trabalhar para a gente construir na EBC uma televisão mais moderna, mais aberta, mais democrática, onde todas e todos que pensam o que pensarem na cultura, na educação, enfim, na economia, em todas as áreas da sociedade, possam ter um canal de expressão mais democrático. Gente, é que é difícil segurar o riso aqui com os senhores. Muito obrigada, deputado Zé Neto, do PT da Bahia, deputado Kim Kataguiri, também do União Brasil de São Paulo. Muito obrigada por estarem aqui de novo no Visão CNN. Obrigada. Obrigado. Eu brinco com ele assim, a gente disputa, mas eu gosto dele, é meu amigo. De vez em quando ele toma conversa, eu coloco aí com respeito, você sabe disso. Se me permite uma pequena observação, né, sobre o que o Zé Neto falou da minha visão privatista, talvez um pouco ultrapassada. O que eu defendo foi o que foi feito no seu estado, inclusive, pelo seu governador petista, que é a primeira parceria público-privada para um hospital público e que foi premiado pelo Banco Mundial. Então, vocês não estão tão estatistas. Vocês não estão tão estatistas assim. Não, mas a parceria que sustenta todo o controle é o interesse público. Nessa questão da saúde, eu até concordo com você que a gente tem que avançar, porque, infelizmente, sozinho, o aparato público, até porque tem os tetos de limite prudencial de contratação pessoal, que impede a gente de avançar. Lá na Bahia, a gente está no limite prudencial da contratação de pessoal e avançou em muito na contratação de hospitais, nas parcerias público-privadas e outras, com o controle do Estado, a política pública é do Estado e toda a contratação é feita para que o interesse público do Estado prevaleça. Muito obrigada, deputados. Muito bom conversar com vocês aqui mais uma vez no Visão CNN. Até a próxima.